A discussão se inicia com a evocação de uma imagem pungente. Março de 1945, o campo de concentração de Bergen-Belsen. Uma garota de 15 anos, Anne Frank, reduzida a pele e osso, sucumbe ao tifo semanas, talvez dias, antes da chegada das tropas aliadas. Sua vida foi brutalmente interrompida, mas sua voz, escondida em um diário escrito às pressas em um anexo secreto em Amsterdã, sobreviveu ao desmoronamento do mundo sob a bota nazista. A questão que se impõe é como uma voz tão jovem, silenciada de forma tão terrível, ecoa com tamanha força hoje, e o que ela realmente nos diz. É neste ponto que a história se complica e as interpretações se chocam. O resumo profundo de hoje é sobre o livro O Diário de Anne Frank. Para alguns, o Diário de Anne Frank, um fenômeno mundial, é um testamento luminoso da indomável esperança humana, da capacidade de acreditar na bondade mesmo em meio ao inferno. Contudo, essa leitura, por mais reconfortante que seja, pode mascarar uma verdade mais sombria, a de uma infância roubada, de uma inocência estilhaçada pela crueldade humana. Seria então um grito de alerta que deveríamos ouvir com mais atenção? A essência do diário, para uma perspectiva, reside na força de Anne em manter a esperança viva, um farol a guiar. Outra visão argumenta que essa luz, por mais real que seja, não pode ofuscar a escuridão avassaladora que a produziu. O diário é, antes e acima de tudo, um documento da tragédia, um testemunho da inocência perdida e do trauma indelével da guerra. Focar excessivamente na esperança seria uma forma de nos proteger da mensagem mais dura e talvez mais necessária que Anne nos deixou. A resiliência quase desafiadora de Anne expressa na famosa frase: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Não é ingenuidade. Vindo de alguém que vivia escondida, com medo constante, ouvindo sobre deportações e mortes, é uma declaração de princípios, uma teimosia filosófica, um ato de resistência íntima contra a barbárie. O diário revela uma luta interna monumental. De um lado, a pulsão de morte imposta de fora. O antissemitismo, a perseguição implacável, a ameaça diária de descoberta. Do outro, uma pulsão de vida que Anne nutria com força impressionante. O amor pela natureza, o desejo de aprender, de se tornar escritora, a análise aguda das pessoas ao redor e, sim, a esperança. Escrever não era apenas um passatempo para ela, era a sua linha de vida, a forma como mantinha a identidade e a sanidade. Ao escrever, as tristezas se dissipavam e a coragem renascia. Era a sua maneira de gritar: eu existo, eu sou mais do que uma judia escondida. Este é o legado dela. Uma esperança que não nega a escuridão, mas se recusa a ser apagada por ela, desafiando-nos a ser melhores. Embora a resistência e a força interior de Anne sejam inegáveis, a frase "ainda acredito na bondade humana" adquire um peso quase insuportável quando vista em seu contexto trágico. É a afirmação de uma menina forçada a amadurecer em uma velocidade cruel, confrontada diariamente não só com o horror externo, mas com as tensões, os medos e as mesquinharias humanas dentro do próprio anexo secreto. A leitura foca nessa transição violenta, na perda da leveza da infância, na imersão forçada no mundo adulto de medo e privação. O diário é um lamento por essa infância roubada, mostrando como a guerra destrói não apenas cidades e vidas, mas a própria estrutura da inocência, deixando cicatrizes que nem o tempo apaga. É um estudo de caso do trauma psicológico, onde cada observação aguda, cada explosão de frustração, cada sonho de liberdade é atingido pela realidade do confinamento e do medo. O diário é um documento primário dessa dor, dessa luta para manter algum idealismo em um mundo cada vez mais absurdo e impiedoso. Valorizar a esperança acima disso tudo pode ser arriscado, correndo o risco de romantizar o sofrimento e diminuir a brutalidade do que ela e milhões viveram.
A Gestapo era real, o medo paralisante. A denúncia aconteceu e o fim foi Bergen-Belsen. Ignorar isso em nome da inspiração seria uma injustiça com a própria Anne. Apesar da ênfase na tragédia ser inegável, a natureza da esperança de Anne não era um escudo frágil ou uma consequência do trauma, mas uma escolha ativa e consciente, uma construção diária de um santuário interior, não como fuga, mas como afirmação. Diante do caos e do ódio, Anne escolhia deliberadamente focar no que ainda havia de bom, no potencial humano, no futuro que sonhava. Isso não era negar a realidade, mas escolher onde colocar a sua energia psíquica, uma forma de resiliência profundamente filosófica. Quando ela escreve sobre querer ser útil, sobre querer fazer diferença, mesmo sem saber se sobreviveria, isso não é apenas um sonho adolescente, mas um compromisso ético. Sua esperança não era passiva, mas um motor. A linha entre mecanismos de defesa e força genuína pode ser tênue em circunstâncias extremas. A aposta na bondade pode ter sido uma necessidade psicológica absoluta para não sucumbir ao desespero total. Como celebrar essa fé na bondade humana sem confrontá-la com o fato de que a falta dessa bondade, a traição, a denúncia, selou o destino dela e de sua família? A maturidade vista como escolha filosófica pode ser uma consequência inevitável e dolorosa da exposição precoce ao mal, um testemunho da capacidade humana de adaptação a um cenário de horror. A esperança de Anne é comovente, mas está intrinsecamente ligada, quase forjada pela tragédia. Separar essas duas é perder a complexidade do que ela nos deixou. Talvez a esperança fosse o único escudo que restava, tornando-a inseparável da dor que a exigiu. Essa visão, no entanto, subestima o poder transformador da própria escrita. O diário, embora contenha o trauma, não é apenas isso. O ato de escrever, de articular pensamentos, medos, sonhos e críticas não era apenas registrar o sofrimento, mas processá-lo, dar-lhe forma e, ao fazer isso, exercer controle sobre a sua própria narrativa interior. Em um regime cujo objetivo era aniquilar não só vidas, mas identidades, o ato de Anne de insistir em ser um eu complexo, pensante e em evolução é uma forma potentíssima de resistência. Ela se recusava a ser apenas um número, uma vítima passiva. A arte, a autoexpressão nesse contexto não são luxos, mas ferramentas de sobrevivência espiritual. A sobrevivência física falhou tragicamente, mas a sobrevivência da sua voz, da sua perspectiva única, registrada ali, é uma vitória contra a desumanização. A resistência não se mede apenas pelo resultado físico. A preservação da humanidade interior é, em si, um ato de desafio monumental. A escrita teve um papel vital para a sobrevivência psicológica de Anne, sendo seu confidente e espaço de liberdade. Contudo, a divergência fundamental reside na natureza principal desse documento. Para alguns, ele é, antes de qualquer outra coisa, um testemunho involuntário da claustrofobia, da fome, do medo constante das pequenas e grandes crueldades do confinamento e, em última instância, da máquina de extermínio nazista. O fato de ela encontrar consolo na escrita não muda a natureza do que ela estava objetivamente documentando: a vida sob a sombra do genocídio. O diário existe para nós hoje porque ela foi encontrada, deportada e morta. É um fragmento resgatado de uma catástrofe. O ato de escrever foi poderoso para ela, mas o documento que lemos hoje é poderoso para nós, porque nos confronta com a realidade brutal que ela viveu. É um grito que só chegou aos nossos ouvidos por causa da tragédia. Reduzi-lo a um símbolo primário de resistência parece diminuir seu peso como evidência do horror.
No entanto, a evidência do horror e a inspiração para a existência não são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, é justamente por emergir de tanto horror que a voz de Anne se torna tão poderosa como um chamado à ação. Seu legado não está confinado ao passado, à documentação da tragédia. Ele se projeta do futuro. O que essa voz resgatada das cinzas nos ensina? Ela nos ensina sobre a importância da tolerância, sobre os perigos do preconceito e da indiferença que permitiram que tal horror acontecesse. Anne se tornou, talvez até para além do que ela imaginaria, um símbolo universal de perseverança. A luz que ela acendeu naquele diário continua a iluminar os cantos escuros de nossa própria sociedade. A mensagem que ressoa mais forte para milhões de leitores é a capacidade humana para a bondade e para a esperança, e que vale a pena lutar por ela. Construindo um mundo onde nenhuma criança precise passar pelo que ela passou. Este é o legado inspirador e transformador, e é a principal forma como o diário impacta o mundo em hoje. Embora o impacto inspirador seja inegável, questiona-se se ele deveria ser o principal. O legado primordial do diário pode ser a advertência sombria sobre nossa própria capacidade coletiva para a escuridão. É um espelho que reflete a facilidade com que a crueldade pode se tornar sistema, as consequências devastadoras do ódio organizado e, talvez o mais assustador, a indiferença de tantos. O diário serve como um lembrete perpétuo do abismo de que somos capazes. A esperança de Anne é um contraponto vital dentro dessa narrativa, mas ela brilha justamente por causa da profundidade da escuridão ao redor. Colocá-la em primeiro plano corre o risco de nos fazer esquecer a lição mais dura, a de que a bondade humana pode falhar, ser silenciada, ser esmagada. O diário nos alerta sobre a fragilidade da civilização e a necessidade constante de vigilância contra o ódio. É um chamado à memória responsável, mais do que um hino otimista. A inspiração é parte do legado, mas a advertência é talvez sua função mais crucial e urgente. Em resumo, o diário de Anne Frank é visto como um farol teimoso. Mesmo nascido da noite mais escura, ele irradia a força do espírito humano, a escolha consciente pela vida, pela esperança e pela bondade. Seu legado mais potente é inspiracional, desafiando-nos a cultivar essa mesma força dentro de nós e a lutar ativamente por um mundo que honre a humanidade que ele se recusara a abandonar. É um texto fundamentalmente humanista. Por outro lado, o diário é um documento visceralmente trágico, um espelho partido da inocência estilhaçada pela brutalidade da história. Embora contenha lampejos de luz e resiliência admiráveis, seu legado primordial é uma advertência solene. Ele nos confronta com a capacidade humana para o mal e com o custo terrível da indiferença e do ódio. É um chamado à memória, à responsabilidade e à vigilância constante, nascido da dor e da perda. Fica evidente que não há uma resposta fácil. Ambas as interpretações encontram forte respaldo nas palavras de Anne. Talvez a genialidade involuntária dela tenha sido justamente capturar essa tensão insuportável entre a vontade de viver e a realidade da morte iminente, entre a fé na humanidade e a constatação de sua falha. A riqueza desse diário reside precisamente nessa dualidade que nos força a confrontar as contradições da condição humana. A complexidade é a marca dessa obra. Explorar essas perspectivas não nos leva a uma conclusão única e confortável, mas nos obriga a pensar mais profundamente sobre a própria natureza da esperança, do sofrimento, da resistência e da memória. A voz de Anne, essa adolescente que queria apenas viver e ser escritora, continua a nos interpelar do passado com uma força impressionante.
Suas palavras, escritas sob ameaça constante, guardam camadas de significado que talvez nunca esgoguemos. O que fica é a responsabilidade de continuar ouvindo, de continuar refletindo e de nunca esquecer a história dela e de milhões de outras vozes silenciadas. A pergunta sobre o que fazer com essa herança, se nos inspiramos na luz ou nos precavemos contra a escuridão, permanece conosco, urgente e inescapável.